aula da semana passada. O processo econômico eu falei É ligar o ar? E fechar a janela. E Mariana, fecha a janela. Ah, não, você não assistiu o Antigo Testamento 1, não. É mesmo, você está... você começou a se internou em março, não foi? Foi. Isso. Mas a gente vai ver a Bíblia, né? Eu faço mais ou menos da Bíblia, né? É. Eu faço mais cultura. Nós vamos começar dando Miqueias. Livro de Miqueias. Nós irmãos passar a semana. Miqueias, o seu nome significa quem é como o Senhor. Ele era moratista da cidade de Moresete de Arte. Em Miqueias 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Miqueias, moratista no dia de Jô. Então, a casa de Ezequias, rei de Judá, após ele, viu o choro de Samaria e Jerusalém. Miqueias era mesmo da época de Isaías e de Osés. Daquela época era o rei o Jordão, né, a casa de Ezequias. Seu ministério foi de 734 a 700 a.C. Ele pregou principalmente no sul do reino de Judá, mas profetizou também no norte de Israel. No capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó as suas transgressões e a Israel o seu pecado. Ele estava lá anunciando, né, que Jacó e Israel ali estavam em pecado, né? Israel estava em pecado. Ele era cheio da força do Senhor, né? Cheio do Espírito do Senhor. E assim também nós somos, né? Cheios do Espírito do Senhor para falar da palavra do Senhor. Miqueias, ele fala de corrupção, idolatria, no versículo 7. E todas as suas imagens esculturas serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque o preço da sua prostituição eu já juntou em recompensa de prostitutas e boleirões. Ele iria destruir tudo, né? A idolatria que ele estava tendo ainda, né? Falando de Jesus, né? Falando de Deus, mas eles faziam idolatria, né? E o capítulo 6, 16, diz assim: porque observai os estatutos de Orim e toda a casa de Acabe, pois andai nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assombrio, assim darei sobre vós o óculos do meu povo. Ele estava praticando a idolatria também, né? Fala também da religião formal, liderança corrupta, falsos profetas, sacerdotes. No capítulo 3, mesmo, 5 a 7, capítulo 3, versículos 5 a 7. Assim diz o Senhor, quanto aos profetas que faz errar o meu povo,
que morde com seu dente e clama a paz. Mas contra aqueles que nada lhe mete na boca, prepara a guerra. Portanto, se vós para a noite, para que não haja profecia, haverá trevas, para que não haja adivinhações, e porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre esses enegrecerás. Os evidentes que envergonharão, e hoje aliviadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas de certo, sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio do juízo, e de ânimo para anunciar já as suas transgressões e já é o seu pecado. É o 5, 7, 8, 9. E 11. Seus chefes dão uma sentença por presente aos seus sacerdotes, ensina por interesse, e seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encosta no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, e nenhum mal nos sobrevive. Teve essa palavra hoje em dia, né? De que seu chefe não sentença o presidente, o sacerdote, ensina por interesse, né? Muito hoje aí, muitos líderes, né? Só vai pregar nas igrejas, ou certos cantores nossos também só vão pregar na igreja se botarem dinheiro lá na conta deles. Se não tiverem, não vão. Então, esse dia eu estava vendo um poema. Estava vendo um comentário, até estava estudando sobre isso aqui, estava vendo um comentário do pastor. Ele falou assim, ô coisa boa, fui pegar lá na igreja, ia me dar 8 mil. Tá bom, 8 mil? Ah, vou pegar. Tá bom. Rapaz, no dia que ele ia pegar, deu uma crise nele, e foi até despedido, parece que estava até com um negócio de câncer. Ele foi lá, o médico disse, você vai ter que operar urgente. Mas eu não trouxe roupa nem nada. No hospital, eu posso ir em casa, só para minha roupa fora. Meia hora só vai e volta. Você vai ter que operar. Ele disse, ele foi em casa. Ele voltou para o hospital, voltou não. Botou o joelho no chão, começou a orar. E Deus falou com ele, os 8 mil estão na sua conta. Deus cobrou ele. Isso acontece, né? É uma coisa que você não faz, vai fazer a primeira vez, isso era bom, os outros falando, ele mesmo contando, né? Os pastores conhecidos dele estavam falando que ia pegar, dava 2 mil, 3 mil. E assim não. É uma coisa absurda isso. A gente não deve fazer isso, né? Deus já dá tanta maravilha a gente, né? Só a gente acordar, botar os 2 pés no chão, nenhum, né? Tem gente que fala assim, não, vou acordar com o meu pé direito, vai dar assim melhor. Mas a gente que é cristão, bota logo os 2 no chão. Isso já é bênção do Senhor. Então esse povo ali estava vendo isso, né? Eles estavam cobrando ali, fazendo tudo por intermédio de finanças. E a decadência social é a opressão dos pobres, né? Mas eles também faziam isso, não deixavam os pobres. No capítulo 2, versículo 2. E cobiça campos e arrebatam, e casas as tomar, assim fazer violência ao homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eles estavam tomando tudo das pessoas. Lá no capítulo 3, de 1 a 3, olha que diz, mas disse eu, ouvi agora a voz chefe de Jacó, a voz príncipe de Israel. Não é vós que pertence saber o direito? A vós a quem aborrece o bem, e amais o mal, e arrastais a pele em cima dele, e a sua carne em cima dos seus ossos. E comeis a carne do povo, e arrancais a pele, e mistais os ossos, e reparti como para panela, como carne do meio do caldeirão. Eles estavam tirando tudo do povo ali, os mais pobres, de ajudar, não estavam tirando. E no 6:8 fala da ordem de Deus, lá no capítulo 6:8.
Olha, e fala, ele te declarou homem, e tu é bom. E quem é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, que ame a beneficência, que ande humildemente com Deus. Ele não estava sendo humilde com Deus, né? Estava fazendo coisas absurdas. E o tema principal desse livro é Deus mandará o juízo pelos pecados de Judá, mas o perdão ainda é oferecido. Você vê, Deus ainda perdoa, né? Mesmo essas práticas todas, Deus ainda perdoa, né? Deus tem misericórdia, né? Está perdoando. São 6 profecias específicas que quer virar exemplo histórico. Primeiro, a queda de Samaria, que está no capítulo 1, 6, 7. Capítulo 1, 6, 7, versículo. Olha, diz, por isso farei de Samaria um montão de pedra do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as pedras no vale, descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens escrituras serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e todos os seus ídolos farei uma assolação, porque do preço da prostituição nos ajuntou, em recompensa que prostitutas se volverão. Isso aí falando do que de Samaria, que foi em 721 a.C., né? Os líderes haviam transformado a verdadeira religião do Senhor numa falsa adoração a Deus, um Deus de nações vizinhas. Nosso Deus é zeloso, né? Nosso Deus, ele divide a sua adoração com outros deuses nenhum, né? Não tem, né? E agora com os outros deuses, né? Vamos ler lá em Êxodo. Êxodo, lá no segundo livro da Bíblia. Êxodo 34. Algum irmão lê aí? 34, versículo 14 e 15. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer de seus. Deus é zeloso, né? Não divide nada com ninguém. E eles estavam servindo a outros deuses, né? Fazendo sacrifício a outros deuses. Sacrifício errado, né? E a segunda profecia, a invasão de Judá por Senaqueribe, em 701 a.C. Essa invasão o povo deu ouvido aos falsos profetas, né, naquela época, cultural de os deuses, e suas crianças foram levadas para o cativeiro. Vemos lá no versículo, capítulo 1 de Miqueias, no 9 ao 16. Vamos cada um ler, irmã? Começa a ler. Capítulo 1 de Miqueias, versículo 9 ao 16. Cada um irmão lê um versículo. Começa com a irmã aqui, depois o Vanderlei. Do 9 ao 16, capítulo 1, do 9 ao 16. Capítulo 1. Versículo 9, Miqueias. Miqueias, capítulo 1. A palavra do Senhor, que em visão veio a... Não. É versículo 9. Do 9 ao 16. Capítulo 1, 9 ao 16. Porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. 10. Não vi ficar que nem chorarei muito. Resolve-te no fogo da casa de Assar. 11. Daí vi que pudesse vergonha
no peixe que mora em Safim. Os habitantes de Canaã não saíram da sua unidade. Esse é Ezequiel. As crianças foram tiradas da prisão. 12. Os que vivem em Maró se comportam de dor, avançando a risco, porque graça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém, até os animais dos reinos, ao cabo, ó moradores de Laquis. Esta foi o princípio pecado para os filhos de Sião, porque os filhos que acharam as transgressões de Israel. 14, irmão. Portanto, darás presente de despedida a Moreset, as casas de Arquide serão para engano dos reis de Israel. Ainda trarei de ti moradora de Mazé, aquele que te possuirá e chegará até a Pulão, agora de Israel. O último, 16. Raspe a cabeça do branco por causa dos inimigos dos quais vocês tanto celebram. E salve com água, pois eles serão tirados de vocês e levados para o alto desse. Tivemos 16 para os filhos foram levados para o cativeiro, né? Os filhos deles ali foram levados ao cativeiro. Tinha o Deus de Malão, né? E eles, a pessoa apanhava a criança e davam a ele, né? Botavam lá no fogo, e aquele povo lá fechava uma porta bem fechada para os pais não escutar o choro da criança. Aquela fornalha bem quente mesmo. Era um sacrifício que dava ao Deus de Moloch. Então era terrível. E no capítulo 3, capítulo 3, versículo 12, e o 7 e 13, fala da queda em Jerusalém. E foi em 588 a.C. Capítulo 3, 12. Não, de Miqueias. Nós estamos no livro de Miqueias. Capítulo 12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavado como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedra, e o monte dessa casa em lugares altos é um bosque. Né? Essa foi a invasão, a queda de Jerusalém. E temos lá no 7:13 também, de Miqueias, que fala também sobre isso. 7:13. Mas essa terra será posta em desolação, por causa dos moradores, por causa do fruto das suas obras. O fruto das suas obras era devido a servir a outros deuses. Né? E tem uma quarta, que é o exílio na Babilônia, 588 a.C., com a filha de 4:10. 4:10 diz assim a palavra: sofre dores de trabalho, filha de Sião, como que está de parto, como a quem está de parto, porque agora sairá da cidade e morará no campo, e virás até a Babilônia, e ali, porém, será livrada, e ali revirá o Senhor da mão de teus inimigos. Filha de Sião chamada é o nome dado à cidade de Jerusalém, né? Feminino, né? Uma filha de Sião. E no quinto é o retorno do cativeiro, que foi em 518 a.C., e está no capítulo 4, do 1 ao 8. Capítulo 4, do 1 ao 8. Cada irmão, vamos ler, começando pela irmã Zéia. Capítulo 4, do versículo 1 a 8. Miqueias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor
será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os monteiros, e para ele instruirão os povos. 2. E dirão muitas nações e dirão: subamos ao monte ao Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. 3. E ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. E as suas espadas farão arado. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. 6. Naquele dia, disse o Senhor, congregarei os que constreio e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. 7. Eis aqui o chefe farei remanescente, e daqui tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde que agora para sempre. Quanto a você, que sois do Líbano, eu fortaleço da cidade de Sião. O antigo domínio será restaurado a você, e a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. O 5 aí me chama muita atenção, né? Porque todo o povo andarão Cada um em no nome do nome de Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente para sempre. Você vê, né, que esse daí me chama muita atenção, esse versículo. Uns, sabendo que Deus estava fazendo, mas preferia andar no seu Deus, né? Que é um Deus que não escuta, não fala, não diz nada. Mas a gente serviu no Senhor, e através, ele fala através daqui para nós hoje em dia, né? Hoje em dia ele fala através da Bíblia. Você ora o Senhor, ele te dá a resposta aqui na Bíblia, o que você precisa. Mas naquela época não. O Senhor falava com os profetas, e o profeta falava com os homens, né? Falava com o povo, que Deus estava falando. Mas hoje em dia a gente tem essa bênção aqui. O capítulo 7, versículo 11, diz assim: no dia que edificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Lá do 14 ao 17. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança. Quem mora só no bosque, no meio da terra fértil, apacenta-se em Bazar e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu te mostrarei maravilhas, como no dia da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envelhecerão por causa do meu poder, porão a mão sobre a boca e seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o fogo como serpentes, como um réptil da terra, temerão e sairão dos seus encerramentos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Amém? Agora eu vou falar de Naú. Naú é o próximo livro depois de Miqueias. Naú tem 6 capítulos também, né? Tem pouco. Naú, seu nome significa consolo. Ele era da cidade de Epós, profetizou entre 650 a 620 a.C. O jeito que governava na época de Naú foi Manassés, Amon e Josias. Manassés e Amon eles foram um rei muito perverso, né?
O profeta Jonas, ele pregou em Nínive 120 anos antes de Enaú. E os nevitas se arrependeram. Mas agora essa era uma geração diferente do que da de Jonas, né? E tinha esquecido das mensagens de Jonas. E eles ficaram arrogantes e não obedeceram a Deus, né? Jonas pregou aí para eles. Mas aquela geração não passou adiante, né? Como nós vemos no livro de Jonas. Então eles foram esquecendo do Senhor e servindo a outros deuses, né? Não obedeceram ao Senhor. Do 8 a 11, no primeiro capítulo, né? E como inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Pensai vós contra o Senhor, ele mesmo consumirá de todos. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles esclareceram como os espinhos, sapuros de vinho, como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu de ti, o que pensa mal contra o Senhor é um conselheiro de Belial. É o Deus dele, né? Aqui Naú se refere à queda da cidade egípcia, no Amor, ou Tebas, que diz assim em 666 a.C. Vemos aí no capítulo 2, de 8 a 10, diz assim: Nínive, deste Egito tem sido como um tanque de águas. Eis, porém, foge agora, parai, cama-se, mas ninguém olha para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo e provimento. Abastaça há de todos os gêneros de móveis oferecidos. Eu falei até o 10. Vazio e cortado de voltará e ficará. Derrete o coração e teme do joelho, e todo o a dor, e o rosto se envelhecerá. Todo o coração se derreterá, né? Quando Naú profetizou sobre a idade da Síria, que aconteceria futuro, por volta de 612 a.C., os babilônios foram os conquistadores ali dessa cidade, né? No versículo 13, no capítulo 2, versículo 13, este estou quanto a ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará o teu leãozinho, a regarei da terra a sua presa, e não ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Ele está falando dessa queda, né? Onde ele não ouvia sobre essa palavra de Deus, né? Agora nós vamos falar de Abacuque, que é o próximo livro. Abacuque, seu nome significa abraçar. Não temos muita informações sobre a respeito da vida de Abacuque, né? Na Bíblia, não fala quem era, de onde ele veio, quem eram seus pais, né? E a gente não tentei achar, mas nenhum comentarista falava sobre desde a morte de Josias, em 60 anos a.C., sua reforma religiosa havia se esquecida. Seus filhos, sucessor Jeoaquim, vinha conduzindo a nação cada vez mais perto da calamidade, né? O livro de Abacuque, ele é uma aparência com o livro de Jonas, pelo fato de dois livros começar com o mesmo problema, né? Mas termina o livro vendo uma solução. Deus dá uma solução, né? Deus deu uma solução lá no livro de Jonas, no final. Começou com Jonas, ele indo para se afastando do Senhor, né? O Senhor manda ele fazer a desobediência dele, mas aí termina com bênção, né? O Senhor dando a solução para aquele povo. E o livro de Abacuque também é parecido com ele também, né? Os dois textos do livro são uma conversa entre o profeta e Deus, né?
Abacuque falando com Deus. Mas chama atenção no livro de Abacuque, quando ele fala assim, mas o justo pela sua fé viverá. Essa frase, alguns irmãos já viram em outro livro, mas o justo pela sua fé viverá. Eles são citados 3 vezes no Novo Testamento, mas em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Essa de Hebreus 10,38 é um texto. Esse texto hoje foi até a minha devocional de manhã. Olha, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não gosta, aqui está dizendo a palavra, né? O autor do Hebreus está falando que o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, Deus não gosta. Deus quer que a gente sempre avance. Mesmo nas tribulações que passamos, Deus quer que a gente avance. E se a gente recuar, Deus não gosta. Eu estava falando para Abacuque. É um livro muito pequeno, né, que a gente já tem 6 capítulos também, tem muito negócio. Nós vamos agora para Sofonias. Mas é sempre bom os irmãos estar lendo para entender muito mais, né? Não adianta só a gente ler só um versículo, não ler o capítulo, os irmãos vão entender bem. Sofonia, o nome significa o Senhor esconde. Vai dizer no capítulo 1, a palavra do Senhor vem da Sofonias, filho de Cruz, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no dia de Josias, filho de Amor e rei de Judá. Você vê que ele já vem do Reinaldo, né? Os reis ali, né? Ele era, olha só como ele era, da família de Sofonia, ele era filho de Cruz, ele era neto de Gedalias, o rei, ele era bisneto de Amarias e tataraneto de Ezequias, o rei Ezequias. O livro é datado por volta do final do século 7 a.C., durante o reinado de Josias. Sofonias profetizou a sentença de Judá em Jerusalém, no versículo 4, né? Estenderei minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Estimarei desse lugar o resto de Baal e o nome de Quemariz com os sacerdotes. Você vê, ali estavam servindo ao Deus de Baal, né? Ele cita 2 deuses, aqui ele cita 2 deuses nesse capítulo, nesse versículo. Baal, Mascal ou Moleque, né? Moleque é aquele que tinha que dar os bebês, né? As crianças pequenas para sacrifício, né? Para esse Deus. E também profetizou, pegou a restauração, Deus traria seu povo no cativeiro, no capítulo 6, do 9 ao 20, depois de irmão, que é um texto muito grande, só o 9 que diz assim, por este, então darei lado escuro ao povo, para que todo invoque o nome do Senhor, para que sirva com o mesmo espírito. Ele ia botar, o Senhor ia botar ali no povo o lado puro, né? Que era aquele lado impuro que estava servindo a outros deuses, né? Então, depois os irmãos leiam esse capítulo 9, esse capítulo 13 todo, né? Do 9 ao 20, né? Que vai falar. Nós aqui terminamos, né? De falar dos profetas de Judá, né? Então, nós vamos depois falar sobre de Israel, né? Que é esses outros profetas. Alguma dúvida sobre o livro? A irmã, a semana passada não teve aula do Antigo Testamento, né? Não. Ah, é.
Aí a aula que ainda falta botar é do domingo retrasado, que a irmã não veio, né? Foi faltado, né? Foi faltado. Não, nós não botamos ainda não. Não, eu não teve a... É para o pastor Bruno ainda, ele está me dando as dicas aqui como é que eu faço, né? Ele ainda está passando para mim. Ele hoje até viria aqui para me passar isso, né? Para ver como eu botar, porque você tem que passar uma imagem para botar para o YouTube, e depois você vai, passa para outro, então tem que fazer um processo. E a gente que é jovem, né, não sabe ainda muito bem. Então, eu tenho de aperfeiçoar mais aí na internet. Então, os irmãos estudam aí um outro livro que vai faltando, né? Para domingo a gente está podendo estar... Faltam ainda uns 3 profetas ainda, né? Falta Zacarias. Irmão, me ajuda aí. Falta o quê? Ageu, Oi? Zacarias. E o último? Malaquias, né? Malaquias. Irmão do Malaquias. Falar o quê? Aí o amigo eu falei o quê? Amós, você falou o quê? Não, foi Amós não. Ô, Nico, a gente vê de quanto erra, né? Outro, mas tem umas palavras, mesmo coisa que parece fácil de falar, mas você vai ver assim. Na Bíblia tem muito nome que você tem. Outros tem nomes assim que você, olhando aí, fica assim. A gente fala que é certo, mas você fica com uma dúvida se é aquilo mesmo que está escrito, né? Esse dia eu fui pegar quarta-feira. Esse dia eu fui pegar numa quarta-feira aqui, até o pastor Leandro ficou me olhando assim. Eu estava botei o nome no celular, que é o gravador, aí eu fico escutando, falando, eu vou falando. Ele até olhou assim, está assustado, não sabe falar o nome. E a gente não. Tem pregador aí já experiente mesmo, que para falar também é difícil. E a gente não precisa ter vergonha não, tem que... É igual uma vez que eu estava vendo no YouTube, não sei o que foi. Esqueci agora o nome. Terapia do Reino da Vida de Cristo Transformada. Exato, e já dá, é amigo meu. aí teve você um então, no final tinha o pastor estava falando cabeça de dinheiro. Cabeça de dinheiro? Cabeça de dinheiro é quando eu era adolescente, olhava no quintal dos outros e saia correndo. A bombinha, né? Então, aparentemente, às vezes era de fazer, realmente, eu sou... Meu Deus, só Deus para ter misericórdia. A pessoa lá quietinha da televisão, onde eu estava eu e mais 4, né? A gente ia apertar a campainha dos outros, apertar, jogar a cabeça de bomba, aquela bombinha. Meu Deus do céu. Eu tinha um amigo, ele era tão medroso, e a gente estava aqui e já estava lá na esquina, já para morrer. Então, a gente era... Tocar campainha, tocar tapete na porta do vizinho, era que eu e meu irmão ia fazendo direto. Teve uma turma que colocou o corredor todo, tudo da ponta, a gente colocou lá atrás, e uma outra foi que a gente colocou lá, que foi a campanha de uma
senhorinha, a mulher, ela ficou esperando o mercado, o olho mágico. Nós queríamos que ela cruzaria, ela veio. Quando eu peguei uma coisa embaixo do escada. Fala, Elias, você ia falar? Eu? Essa aí levantou a mão? Não, eu quando não vai com isso, eu apertava aqui, só que aqui não saiu, depois que correu até lá embaixo, né? Tipo, aí a gente corria e ficava escondido a lutar, para a pessoa reta da pessoa, porque a pessoa ficava assim, não diz nada, mas isso. Naquelas que tinha muro assim de duas colunas, a gente botava, a gente era tão bom que a gente botava um pau assim, para a campainha ficar tocando de pé. Ah, me vamos falar essa noite, quando eu estou falando de tudo, de uma velha, vai orar? Oi? Vou orar, vamos orar. Orar pela Denise, ela veio, Essa aqui, tudo bonitinho. É uma coisa. Os irmãos escreveram. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, da sua presença, queremos agradecer por mais essa aula, que também abrir o nosso entendimento, elucidar as nossas mentes, para que possamos compreender cada vez mais a sua palavra. Obrigada, Senhor, pelo pastor Fabio,